Pronto, continuando o vídeo aqui, porque problemas técnicos aqui no celular. Vamos lá. Aí tá aqui, ó. Falar sobre a sepultura e a ressurreição de Jesus. Uma tristeza e uma alegria eterna. Aleluia. A sepultura aqui, Jesus ele foi morto. E aqui havia dois homens, um chamado José de Arimateia e outro Nicodemos. José de Arimateia ele buscou a Pilatos, pedindo ao corpo de Jesus. José de Arimateia era um fariseu, um homem que ele temia Deus. Era um fariseu, mas ele conheceu a palavra de Jesus. E era um homem muito rico. E ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus para o sepultar. E Pilatos permitiu. Era um homem muito ali rico, considerado, sabe? Às vezes tem pessoas muito consideradas onde a gente não consegue ir. Tem pessoas ricas que Deus coloca, aleluia, na frente da gente e nos ajuda a prosseguir. Ajuda a vencer, que Deus colocou pessoas ricas diante de nós. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ele coloca pessoas ricas para nos ajudar, para que possamos chegar lá. Sabe? Louvado seja Deus. Deus ama os ricos também. Ele ama. Não é porque aquele jovem rico, sabe? Porque aquele jovem rico queria o reino dos céus. Ele disse, venda tudo que tem, Deus pobre, me siga. E ele foi-se embora triste. Sabe? Ele não quis os céus. Quis a vontade dele. Ele quis o caminho dele. Ele não quis o reino dos céus. Sabe? E diz que os ricos vão para o inferno. Aquele rico que estava com Lázaro. Era o rico e o Lázaro. O rico morreu e foi para o céu. O rico morreu e foi para o inferno. E Lázaro era pobre e foi para o inferno? Por quê? Não, porque tem rico que ama a riqueza, não ama Deus. Sabe? Rico ama a riqueza e não ama Deus. Sabe? O pobre, embora pobre, mas amava Deus. Tem pessoa pobre que ama Deus. E tem pessoa pobre que odeia Deus. Que diz assim, para que eu nasci pobre? Eu odeio Deus, porque eu nasci pobre. E odeio a Deus até o final. E tem rico que nasceu rico, odeia a Deus, porque ele diz, não preciso de Deus. Deus é aqui, ó. Meu dinheiro. Deus aqui é o meu dinheiro. Esse é meu Deus. E tem muito rico que ama a Deus, porque Deus lhe deu aquilo. Sabe? Deus lhe deu. Tem muito pobre que ficou rico e ama a Deus. Senhor, o Senhor me deu. E ajuda muitos pobres, porque sabe de onde veio. Sabe? Louvado seja Deus. Outro rico ali também era Jó. O homem rico temente a Deus e se desviava do mal. Era um rico que servia a Deus com tudo que tinha. Servia a Deus. Era um rico. Sabe? Não é só rico que vai para o inferno, não. Tem rico que vai para o céu também. Porque ele não ama o dinheiro. Ele sabe que quando ele morrer, ele não vai levar. Silvio Santos, quando morreu, ele sabia que não ia levar para o céu aquela riqueza que deixou para sua família, que agora pode viver até sem trabalhar, se quiserem. Mas são as pessoas ali que gostam de trabalhar, a gente vê, né? Que deixou ali, o pai disse, continua o trabalho, meus filhos. Tem deles que continua o trabalho. Tem deles que pega a riqueza quando o pai morre, a mãe morre, e torra. Não faz o que o pai fazia e torra a riqueza. Mas vai se ter com Deus. Que o ouro e a prata pertencem a Deus. Tá? Deus disse, os pobres vocês sempre terá para ajudar. Tem muitos ricos que ajudam muitos pobres. Pessoas que construíram a família por causa desses ricos que deram oportunidade para eles crescerem. Aleluia. Sabe? Deus os abençoe vocês. Em nome de Jesus, nós o abençoamos pelas tuas mãos generosas, por ter nos ajudado, aleluia, a nos dar a oportunidade de crescermos
onde nós estamos nessa cidade. Sabe? Nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aí aqui na oportunidade, esses homens, obrigado, Senhor. Aleluia. Esses dois homens olharam para a sepultura, olharam para os discípulos, olharam para a mãe de Jesus, olharam para a necessidade deles, que não poderia nem dar um túmulo ali especial para aquele homem que tinha morrido na cruz. Mas esse homem tinha condição. Ele tinha um túmulo que era cavado na pedra. Ali cavado na pedra. Imagina um túmulo naquele tempo cavado sobre uma pedra. Era o túmulo de José de Arimateia. Aqui pescando. Do José de Arimateia. Esse túmulo de José de Arimateia. Ele pediu a Pilatos: Pilatos, me dê o corpo de Jesus para fazer um sepultamento. Sabe? Que há muita dor. Tinha muitos discípulos ali que choravam. Sabe? Tinha muitas pessoas ali que, acredita ali, a viúva de Naim, que o filho dela, Jesus, tinha ressuscitado, estava gente por ali. A mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, que estava sofrendo. Jesus curou, ela estava lá. Sabe? Lázaro, que tinha morrido 4 dias, estava lá. Embora eu por longe, mas estava por lá. Sabe? Olha o seu coração lá. Deus sabe onde ele estava. A mulher Galileia não, Sirofonice, é mais ou menos esse nome. Ela, que tinha sua filha com demônio, e clamou, onde ela disse assim, Senhor, até os cãozinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Sabe? Ele disse, mulher, grande é a tua fé. Sabe? Todas essas pessoas que receberam as bênçãos de Deus, sabe? Viram ali Jesus crucificado. Sabendo ali, oh Senhor, uma sepultura digna para esse homem. Você tem seu pai, tem sua mãe, e quando morrem, sabe? Também um enterro digno a eles. Às vezes tem amigo mais chegado do que irmão. Sabe? Tem amigos mais chegados que irmão. Faz o que irmão poderia fazer. Tem irmão que não faz. Mas vem um amigo, Deus manda um amigo e faz por ele. Seu irmão não lhe ajudou? Sabe? Seu irmão não lhe ajudou? Pois eu vou lhe ajudar. Sabe? Louvado seja Deus. Esses dois homens, José de Arimateia, aleluia, Senhor. Obrigado. José de Arimateia disse, dá esse corpo para mim fazer o sepultamento para essas pessoas. Temendo um enterro digno desse homem. Sabe? Ele deu, Pilatos liberou, vá. E foram. E fizeram o sepultamento. E havia o Nicodemos também, que era outro homem ali, que servia a Deus às escondidas. Sabe? Servia às escondidas. Onde era aquele lá que disse assim, Senhor, se o Senhor não for contigo, não tinha como fazer essas coisas. Sabe? Ele disse, é necessário que o homem nasça de novo. O reino dos céus. Resumindo aqui, só contando quem era, mais ou menos aqui, nós entender. Aí Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos e José de Arimateia. Esses dois homens, José de Arimateia, foi o que pediu o corpo a Jesus para fazer o enterro ali sobre a sua sepultura. A sepultura era dele. Sepultura muito bonita, sabe? Tinha até um jardim ali, sabe? Tinha um jardineiro ali, cuidava e tal. Ali, uma sepultura ali muito linda, de um rico. Você sabe que a sepultura de um rico é bem feita. Era cavada numa pedra ali, bem feita. Sabe? Colocar aqui, aleluia. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Aleluia. Estava procurando aqui. Louvado seja Deus. Tem meu anzol para pescar aqui, rapaz. Aleluia. Tá vendo? A gente fica meio apressado aqui. Cadê? Meu Deus. Sim, a profecia. Está aqui. Já era uma profecia que tinha sido dita antes disso acontecer, ó. No tempo do profeta Isaías, que disse assim, dizia que será sepultado com os ricos. Em Isaías 53, 9, que dizia que seria sepultado com os ricos. Pronto, Isaías 53, 9. Isaías 53, 9. Calma aí, daqui para amanhã. Louvado seja Deus, estou brincando, né? Ó, Isaías, seu jeito da Bíblia. Cadê? Aleluia. 53, 9. Está aqui Isaías. Isaías 53, 9. Aleluia. Assim, você saber como é que é um culto na igreja. Assim, pessoal, vamos aqui, procurar aqui, ó. Sabe? Louvado seja Deus. Assim é um culto numa igreja evangélica, em adorar o Senhor. Isaías 53, 9. Isaías 53, 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Sabe? Dizia que o Messias será sepultado com o rico. Está aqui, ó. E puseram a sua sepultura com os ímpios, sabe? E com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nem houve engano na sua boca. Em outra tradução está dito assim, entendeu? Dizia aqui, em outra tradução da Bíblia, que dizia que o Messias será sepultado com os ricos. E ele foi sepultado ali, como José de Arimateia, ele era rico. Sabe, ele era rico. Ali a sepultura dele ali era cavado na pedra. Imagina a sepultura daquele tempo cavado na pedra. Hoje nós temos martelete, né? Aquele bichão, sabe? Ali é cavado num ponteiro, na marreta. Pá, pá. Nós temos martelete hoje, tá fácil de cavar, quebrar uma pedra, sabe? Ali aquele tempo ali era mão de obra. A sepultura do rico é bonita, bem feita, sabe? De mármore, sabe? Tudo ali. Às vezes tem até luz ali e tal, sabe? É bem feita. Do pobre é cavado no chão, um buraco de peba, né? Que nem li a história. No pobre é assim. Eu já cavei, já trabalhei no cemitério já ali, sabe? Eu trabalhei. E olhando ali, olhando os ossos. Trabalhei uma vez. Assim que eu me lembro foi. Aí, a gente já faz de tudo, né? Para trabalhar, para ganhar um dinheiro. Tudo que é de bom, né? Tem que ser de bom. E vamos lá aqui, voltando aqui, aí José de Arimateia, mais José de Arimateia, mais o... Não é o nome? Nicodemos. E Nicodemos levou a especiaria. Pegou o corpo de Jesus. E Nicodemos levou a especiaria. Um se juntou com o outro. Tá vendo? Você que tem grana, tem dinheiro, você pode se juntar com um colega seu. Um colega seu pode... Às vezes pode ajudar você com outra coisa. Vamos ajudar a obra de Deus. Tá? Vamos ajudar isso.
ajudar os órfãos e as viúvas, ajudar instituições. Você está ajudando a obra de Deus, sabe? Está ajudando. Deus não vai dar graça para ajudar, sabe? Ajudar essas pessoas. Porque a gente tem tudo dentro de casa. Tem comida, tem dormida, sabe? Tem um cantinho quentinho dentro de casa. E as pessoas no meio da rua, o que é que tem? Sabe? Ajudar. Vamos aqui, voltando aqui. Aí eles ajudaram. Pediram o corpo. Balsamaram assim, modo de falar, né? Limparam ali o corpo e levaram para a sepultura. Aí diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi lá ao sepulcro, de madrugada. De madrugada, Maria Madalena foi lá. Sabe? Outras mulheres, que diz que ela foi com outras mulheres também, outras Maria. Foi lá, com especiaria para ungir o corpo do Senhor lá de novo, sabe? Ver, fazer ali. Tem pessoa que morre, vai lá no cemitério, sabe? Vai ver fulano, sabe? Vai ali, tá aí uma lembrança, sabe? Vai ali. Eles foram lá, sabe? Que a dor era tão grande. Vem a dor da pessoa, faz a pessoa ir naquele lugar, quando a pessoa está morta. A dor, sabe? A pessoa vai lá. O meu irmão, o que morreu, ele fez muito a minha mãe. Pisou, sapateou, machucou muito ela, sabe? E ele se arrependeu muito. Ele dizia para mim, que eu estou muito arrependido. Ele chorava, eu via ele chorar. Ele se arrependia. Ele disse, eu fui lá no cemitério, sabe? Tipo assim, a pessoa quer ir e quer conversar com a pessoa, sabe? Mas temos que conversar enquanto ela está viva. Depois que ela fechar os olhos, ela não vai ouvir mais. Só Deus pode te ouvir, sabe? Só Deus pode te ouvir. E você pedir perdão, o Senhor perdoa você pelos pecados que você fez com a sua mãe, com o seu pai. Só Deus pode te ouvir. Aí Maria foi lá para o sepultamento. Olhar Jesus. Louvado seja Deus. Mas quando ela chegou lá, ela viu que o corpo dele não estava lá. O corpo de Jesus não estava lá. O corpo de Jesus não estava lá. E ela correu e foi até os discípulos, contaram para Pedro, para João, para os discípulos, que tiraram o corpo do Senhor lá. Tiraram o corpo de Jesus. Sabe? Tiraram o corpo de Jesus. Aí, e eles correram. Tiraram o corpo do Senhor e correram até lá. Correu Pedro e correu João. Correram até Jesus. Sabe? Mas ali, eles arriscaram a vida em sair dali e correr até Jesus. Sabe? Às vezes você está arriscando a vida em correr e ir até o Senhor, você está arriscando a sua vida. Sabe? Arriscando a sua vida em correr e ir até Jesus. Sabe? Mas você tem uma gratidão, você quer cuidar, você quer ver Ele. Sabe? Você quer buscar Ele, você quer ver. Sabe? Porque você sabe o que Ele fez por você. Eles correram ali, um olhando para o outro, correndo. Pedro acredita que o mais velho, mais cansado. Aí João correu na frente. Chegou primeiro, quando olhou lá para baixo e viu que Jesus não estava mais lá. Viu só o lençol dobrado, afastado no lugar. Viu o lençol afastado no lugar. Aí, com um pedaço, chegou Pedro. Pedro chegou. Aí Pedro chegou e disse, cadê João? Cadê João? Cadê João? Tá aí, Senhor, entrei, Pedro. Olha, aí Pedro viu que não estava mais lá. Estava só o lençol no canto afastado. Sabe? Mas não sabendo eles que era um sinal que Jesus tinha deixado ali. Um sinal que Jesus tinha deixado ali.
Jesus deixou aquele sinal. Ali os judeus quando eles comiam, quando eles comiam, ali pegava o guardanapo, quando o guardanapo ficava assim, estava mostrando que tinha terminado a refeição, sabe? Mas quando ele saía, deixava o guardanapo, o lençol ali mostrando um sinal que Deus estava dando, quando o guardanapo estava assim, e o lençol estava dobradinho, bonitinho, do lado, estava dobradinho, bonitinho do lado. Estava dizendo, era um sinal que estava dizendo que não tinha terminado ainda. Foi o sinal que Jesus fez lá. Não terminei ainda. Sabe? Dizendo que não tinha terminado ainda. Daqui. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que os lençóis tinham estado sobre a sua cabeça. Não estava com o lençol mais enrolado no lugar à parte. O lençol, ali estava sobre a cabeça de Jesus. Ali. Jesus morreu e tinha colocado o lençol sobre a cabeça, né? Estava lá. Aí quando eles voltaram, o lençol não estava lá. O lençol que estava sobre a cabeça de Jesus, Jesus ressuscitou de madrugada, isso no domingo, de madrugada. Jesus ressuscitou e colocou o lençol lá dobradinho assim, ó. Aleluia. Dobradinho, bonitinho, sabe? Mostrando que não tinha terminado. Aleluia. Sabe? Mostrando que não tinha terminado. Não tinha terminado. Aleluia. O Senhor não terminou a obra na sua vida ainda não. Ele ainda não terminou a obra na sua vida. O lençol ainda está dobrado. Ele não terminou a obra ainda na sua vida não. Sabe? Vem e vê. Louvado seja Deus. Aí disse mais. Aleluia. Então entrou também o outro discípulo que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. O outro viu e creu. Sabe? Acreditou. Acreditou. E eles foram para casa. Eles foram para casa. Então, eles foram para casa. Porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Porque ainda não sabia a Escritura que era necessário ele ressuscitar dos mortos. Sabe? Às vezes Deus falava, é necessário isso. Às vezes você não entende. Sabe? Era necessário morrer. Às vezes a pessoa não entende. Não entende porque fulano morreu. É necessário. Sabe? É necessário. Sabe? É necessário. É o meu irmão. É necessário que ele morresse. É necessário que Deus o levasse. E ele aceitou Jesus. É necessário. Porque quando ele vinha, ele trazia a tribulação, trazia a confusão, só faltava o irmão matar o outro. Sabe? Aí para evitar isso, Deus, é necessário que eu traga ele. É necessário. Eu disse, meu Deus, não deixa nada acontecer, senão vai sobrar para tudinho aqui. Sabe? Ele vinha, quebrava as coisas, quebrava tudo, sabe? Embora na hora ali quebrava, no outro dia eu disse, rapaz, foi o que eu fiz, eu vou ajeitar tudo de novo. Às vezes a pessoa está quebrando tudo, está descontrolada, sabe? Porque ela procurou, não a Deus, mas procurou fazer suas próprias vontades, a cabeça da pessoa endoidece. Ele dizia assim,
Ele saía com homens, sabe? Ele saía, se prostituía, sabe? Às vezes ele saía com mulher, saía com homem, se prostituía, ganhava dinheiro. Ele sai que eu ganho muito dinheiro, mas se esse dinheiro que vem fácil, vai fácil, sabe? E ali ele saía com homens e se perturbava, a cabeça dele ficava perturbada tanto, era pecado demais, muita pressão na cabeça da pessoa, muita pressão. Aí quando voltava a estaca zero, não tinha mais nada, aí se perturbava, começava a querer quebrar as coisas, endoidava, sabe? Eu dizia, meu Deus, gosto muito dele, eu não quero fazer nada, Senhor, me ajuda, Senhor, sabe? Às vezes ia aconselhar, não queria conselho, uma hora eu estava calmo, outra hora não estava calmo, sabe? Era desse jeito que era perturbação da pessoa. Você vê a pessoa que vive na prática do pecado, ela vive desse jeito, vive perturbada, sabe? Tinha coisa que ele falava e fazendo zoada, som, que eu olhava ali, sabe, correr sem sentido. A cabeça dele estava tão cheia, tão perturbada, por causa do pecado. Eu dizia, Senhor, tenha misericórdia. Sabe? Aí via ele, abraçava ele, beijava ele se acalmava, puxava conversa com ele, lembrava dele da infância, aí nós rachava graça, faltava, sabe, acalmando ali. Deus sabe acalmar. Sabe? Aí morreu em paz, Deus levou, morreu em paz. Aí como, aqui, continuando, louvado seja Deus, estamos aqui para glorificar ao Senhor, louvado seja Deus. Aí Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ela chorando, Maria Madalena chorando lá, e foi lá e voltou, se abaixou para o sepulcro, foi olhar, e quando ela olhou, ela viu 2 anjos vestidos de branco assentado ali, uma cabeceira e outra aos pés. Ela olhou lá e viu 2 anjos. Aí os anjos disseram assim, mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Você vê o que é a dor, a tristeza. Às vezes Deus está falando com a pessoa. Às vezes está me mandando um anjo, diante de você vê anjo. Às vezes não é com asa, mas é pessoas em formas humanas, como anjo, diante de você, lhe ajudando, sabe? Eu estou aqui, ó, estou no pé da tua cama, sabe? Estou aqui na cabeceira, estou nos pés, estou lhe protegendo dos pés à cabeça. Aleluia. Estava ali dizendo que estava dos pés à cabeça a proteção, sabe? Mas a pessoa está tão triste com as coisas ali, não consegue ver, só consegue ver a dor, sabe? Ela vê a pessoa ver ali só a dor ali, sabe? Perdeu o parente, perdeu ali o ente querido e só vê a dor, mas não consegue ver o Senhor ali, com ela ali, sabe? Não consegue ver o Senhor com ela. No tempo que eu perdi minha mãe, eu estava ali, eu via, eu sentia ali, olhava para casa, me lembrava das cenas dela que estava ali. E comecei a chorar profundamente. É bom chorar. Alivia, vai limpando a dor. É bom. Sua mãe não está mais aqui, seu pai não está mais aqui, seu irmão não está mais aqui, seu avô não está, seu primo, seu parente não está, seu amigo. Você lembra, chora, é bom chorar. Chora. Vai lavando. Sabe? A dor, como a dor vai saindo, vai limpando. O Espírito Santo vai consolando, ele é o consolador. Eu estava chorando, profundo, a minha dor, ali a dor dentro de mim, sabe? Chorando. Aí chegou uma pessoa ali diante de mim e disse, não precisa chorar, para que chorar? Eu disse, deixa eu aqui, deixa eu chorar. Deixa eu chorar. A pessoa está chorando, deixa ela chorar. Às vezes tem choro ali que Deus está lavando, está tratando, está limpando, purificando, deixa ela chorar. Ela precisa chorar, sabe?
Às vezes, quando a pessoa diz, como diz o salmista aqui na Bíblia, diz, quando eu me calei, até os meus ossos doeram, adoeceram. Sabe? Desabafa, coloca para fora aquilo que dói. Coloca para fora. Mostra a ele onde está a sua dor. Senhor, minha dor está aqui. Maria estava com essa dor, ela estava doendo. A dor estava tão grande que ela não conseguiu ver ali os anjos. Não conseguiu ver ali a solução. Ela não viu, não estava conseguindo ver. A dor estava tão grande. Disseram ela, mulher, por que chora? Os anjos falaram com ela, por que está chorando? Por que chora? Ela disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Levaram meu Senhor e não sei onde colocaram ele. É por isso que eu estou chorando. Sabe? Eu não sei onde colocaram ele. Sabe? Levaram meu Senhor e não sei onde colocaram ele. Aí eles disseram aqui, aleluia. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. Ele, por que chora, mulher? Porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde ele está. Diga onde ele está, para me pegar o corpo dele e levar. Sabe? Trazer ele para cá, fazer um sepultamento digno. Tem pessoas desse jeito, perdeu família, perdeu, disse, me diga onde é que está o corpo dele para me fazer um sepultamento. Me diga, eu quero fazer esse sepultamento, sabe? Me diga, sabe? Aleluia. Eu acredito que tem muitas pessoas que Deus não permitiu que o corpo dela viesse aparecer. Deus levou para ela, com o corpo e tudo. Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Deus o transladou para ele. Moisés não deixaram ver o corpo de Moisés. Tentaram achar o corpo de Moisés. Deus levou. Tem corpo? Você está procurando corpo, mulher? Está procurando corpo, homem? Do seu filho, do seu pai, de sua mãe? Sabe? Creia. Que Deus, aleluia, levou para ele. Sabe? Levou para ele. Ele levou para ele. Porque você não precisa do corpo. Você não precisa de corpo, você precisa de Deus. Aleluia. Você precisa de Deus, você necessita de Deus. Você necessita de Deus. Ela aqui queria o corpo de Jesus. Está aqui, ó. E tendo dito isso, voltou para trás. E viu a Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Aleluia. Aqui voltando antes, disseram, mulher, por que chora? Por que chora? Ela disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E não sei onde puseram. Em outra versão diz assim, traga ele, para mim que eu possa fazer o sepultamento. E aqui, vamos aqui, para não sair do foco. Louvado seja Deus. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus estava ali, em pé, diante dela. E ela não sabia por causa de quê? Por causa da dor. Está vendo que a dor? A dor, as lágrimas, fecha ali a nossa vista. Não conseguimos enxergar o Senhor a um palmo do nosso nariz, à nossa frente. O Senhor está na sua frente. O Senhor está na sua frente. Aleluia. O Senhor está na sua frente e você não consegue enxergar por causa de quê? Por causa da tua dor, da tua tristeza. Sabe, ela não estava conseguindo enxergar. E ele disse-lhe Jesus, mulher, por que chora? Quem buscai? Ele perguntou, por que você está chorando, mulher? Quem você está buscando? Está vendo? Quem você tem que buscar? Tem que buscar o vivo. Jesus é o vivo. Não tem que buscar o morto. Como tem outra mensagem aqui. Por que vocês procurai o vivo no meio dos mortos? Sabe? O morto está lá, ele não vai ouvir mais você. Você tem que procurar o vivo. Sabe? Jesus não está mais ali.
Ele ressuscitou. Sabe? Não procurar mais o Jesus. Jesus não está mais na cruz ali. A pessoa tem ali a imagem de Jesus morto na cruz. Ele não está mais ali, não. Está só a cruz. Ele ressuscitou. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Ele não está mais na cruz. Ele não está mais na cruz. Sabe? Aí coloca a pessoa lá. Não, ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Ele não está mais na sepultura. Sabe? Ele não está mais na sepultura. Ele ressuscitou. E ela disse assim, aqui terminando, disse assim, ele disse, mulher, por que chora? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Jesus falando com ela, e ela pensando que era o jardineiro lá, o que cuidava do jardim do José de Arimateia. Ali era um sepultamento, um cemitério ali muito bonito. Ali tinha um jardineiro, cuidava ali, sabe? Como diz no profeta Isaías, que ele foi lá, foi sepultado lá, no profeta Isaías. Aleluia. Ele foi sepultado lá, em Isaías 53, 9, que dizia que o Messias seria sepultado entre os ricos. Ele foi sepultado no meio de ricos, sabe? E ele nasceu ali pobre e foi sepultado no meio de ricos. Aleluia. Tem pessoas pobres, mas vai ser sepultado no meio de ricos. Nasceu pobre, mas agora está sendo sepultado no meio de ricos. Deus levantou muitos pobres e vai levantar muitos pobres para quando for sepultado, vai ser sepultado no meio de ricos. E ela disse assim, ela pensando que era o jardineiro, me dê ele, para buscar ele, que eu quero. Você que levou ele, você foi que levou. Sabe? A pessoa veio e está assim, atalentada. Onde é que está ele? Onde é que está? Sabe? É por causa da dor. A dor está tão grande que você não consegue ver Jesus na sua frente. É a dor. Sabe? A dor, você não consegue ver o Senhor. Aí ele disse, Jesus falando com ela, Jesus mesmo falando com ela. Aí Jesus, antes ele falou, mulher, por que chora? Quem buscais? Quem você está buscando? Olha, você tem que ver a quem você está buscando, homem. Sabe? Você tem que ver a quem você está buscando. Se você não estiver buscando um Deus verdadeiro, você vai estar sempre chorando. Você não vai ter Ele para lhe consolar, você vai estar sempre chorando. Você vai conseguir Ele falando com você e você vai conseguir ver Ele. Busca Ele, para você conseguir ver Ele. Sabe? Às vezes você viveu muitos anos conforme o ensinamento do seu pai e de sua mãe. Sabe? Que foi ensinado errado. Sabe? É que nem ensina a criança, batiza a criança para arrependimento. Criança, como o batismo é para arrependimento de pecado. Como é que a criança vai se arrepender? Dizer, eu perdoe para meus pecados. Criancinha pequenininha. João Batista arrependeu porque é chegada a voz do reino dos céus. E eles eram confessavam os seus pecados. E a pessoa as crianças vai batizar a criança. Sabe? Não ser pagão. Que conversa, deixa a criança crescer, ensina ela, quando ela crescer, ela conhecer a Jesus e ela se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus. E vamos aqui, terminando, segunda vez, terminando. E ela voltando-se, sim, aí ele continuou, mulher, por que chora? Quem buscais? E ela cuidando que era o hortelão, o jardineiro, disse, Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Aí a pessoa não sabe nem o que está falando. Né? Às vezes você não sabe o que a pessoa está falando. Tá? Se você não sabe falar, deixe ela lá, não falar dela. Tá? Nem eu estava chorando ali, limpando a dor. A pessoa, não precisa de... Eu olhei assim, eu nem ia falar, eu já estava com tanta dor. Estava com tanta dor, eu não vou nem responder essa pessoa, não. Eu não vou nem responder, não. Eu não vou nem responder, não. Eu já estou com dor aqui, eu só quero essa dor. Aí a pessoa está só com aquela dor. Não quer outra dor. Só está com a dor. Eu quero resolver essa primeira dor. Resolva essa sua primeira dor. Sabe? Resolva primeiro.
Às vezes vem outra pessoa querer colocar mais dor sobre você, mais problema, mais fardo. Eu estou atrás de resolver a primeira aqui. Deixa eu resolver. Eu quero resolver a primeira, não quero nem conversa. Resolver logo a primeira. Sabe? Deus quer resolver logo a sua primeira dor. Onde é que está doendo? Deixa ele resolver a dor. Onde é que está doendo? Que ele vai resolver essa primeira dor. Aí ele olhou para ela e disse, Maria. Falou, Maria. Aleluia. E ela voltando-se disse, mestre. Quando Jesus fala com você, aleluia, aí você vai entender. Sabe? Ele diz, mestre. Ela conheceu a voz. Você conhece a voz de Deus? Quando ele fala com você? Aleluia. Você conhece a voz de Deus? Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus quando ele fala com você. Você tem que ouvir a voz de Deus. Não a voz da multidão. Você tem que ouvir a voz de Deus. Muitos não querem seguir a palavra de Deus, não querem Jesus. As pessoas dizem, não, é para cá, a multidão vai para o canto errado. Não vá com a multidão, não vai se perder no meio dela. Aí quando ele disse assim, Marta, ela voltando se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Sim, mestre. Estou aqui. Ela ouviu, ela entendeu que era o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E disse Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. E ela queria ir. Ela entendeu que era Jesus. Senhor, é o Senhor. E ela foi para abraçar. Ele disse, não me detenha. Sabe? Porque ela queria abraçá-lo. Ela queria beijar os pés dele, como ela fez antes. Ela queria chorar nos pés dele. Ele disse, agora não, minha filha. Agora não. Agora não, porque ainda não chegou a minha hora. Porque ele tinha ressuscitado ali. Não chegou a minha hora de ir para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos. Ele disse, vá para os meus irmãos. Que eram os discípulos dele. Os que serviam ao Senhor, que buscaram Jesus, os que andaram com Jesus. Jesus disse, os meus irmãos, o meu Pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são os meus irmãos. Sabe? Como Jesus estava lá num lugar, aí disse, Jesus, seu pai e seus irmãos estão lá fora lhe chamando. Sabe? Que Jesus teve irmãos. Maria teve filhos. José teve filho. Jesus teve irmão também. Aí foram chamar, preocupado com Jesus, talvez ali, com o que Jesus estava falando, a multidão ali muito criticando, os pais se preocupam. Meu filho, você está falando demais. Meu filho, diminui. Diminui o volume. Diminui o volume, você está falando demais. Sabe? Aleluia. Jesus disse, o que importa é fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai, os meus irmãos, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. A mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que importa é a gente agradar a Deus. Às vezes você falando de Deus, aqui, lá fora, tem muitos que não se agradam. Não se importe. Se importa que você esteja agradando a Deus. O que você se importar é que você esteja agradando a Deus. Aleluia. E disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhe diz-lhe que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Aqui, não me detenha, não me detenha, não me pare, porque ainda não subi para o meu Pai. Não me pare, porque ainda não subi para Deus. Eu não fui ainda falar com Deus. Eu não fui ainda ao céu. Eu ainda não fui ainda glorificado. Aleluia. Eu não fui ainda. Não me detém ainda. Né? Não me detém ainda. Mas vai para meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai. Vá lá para os meus irmãos e diga a ele que eu vou subir para meu Pai.
e o vosso Pai. Ele é meu Pai, é o Pai de vocês. Vou subir para o meu Pai, sabe? Diga lá para os meus irmãos que eu vou subir para o meu Pai e o Pai de vocês. O meu Deus e o vosso Deus. Eu vou subir para o meu Pai, o meu Pai e o Pai de vocês. O meu Deus e o vosso Deus. Eu vou subir para Ele. Tá? Jesus veio fazer a obra. Ele terminou a obra. Sabe? Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Ele foi morto. Ele foi morto. Aqui, na minha pesca de novo. Ele foi morto às 3 horas da tarde. Vem aqui as pesquisas. E permaneceu na cruz 6 horas. Sabe? Ele foi morto às 3 horas da tarde ali, ó. E ele permaneceu na cruz 6 horas. E ao terceiro dia ressuscitou. Pois é, essa palavra aqui, que Deus nos deu, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado. Em nome de Jesus, o Senhor é sempre fiel, Pai. Amém. Em nome de Jesus.